Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre fluência. Tanto fluência em inglês na vida geral, no cotidiano, no trabalho, como para os alunos que estão aplicando para a prova de IELTS, porque a gente sabe que esse é um dos critérios de correção do seu speaking. Eles vão levar em consideração fluency and coherence, que é a fluência e a coerência da sua resposta, lexical resource, que é o vocabulário que você usa, grammatical range and accuracy, que é a variedade de estruturas gramaticais e o quão corretamente você usa elas, e pronunciation, que é a sua pronúncia. Então, fluency and coherence é um dos critérios. E o que eles vão checar dentro de fluency and coherence? De forma bem simples e bem básica, fluência é a sua habilidade de se comunicar sem passar perrengue. O quão fácil para você é falar inglês. Então eles vão te fazer uma série de perguntas ao longo da prova. Você consegue reagir a essas perguntas e já emendar essa reação numa resposta? O tempo que você leva para responder e o tempo que você leva para formar as suas ideias é um dos indicadores da sua fluência. Quanto mais rápido você fizer isso, melhor. Quanto mais hesitação, pausa, silêncio, pior. Então, um outro fator importante é o que a gente chama de thinking sounds, que são esses sons que a gente acaba fazendo quando a gente está pensando. Esses sons representam hesitação, e quanto menos hesitação você tiver, melhor. Um outro aspecto importante é a maneira como a gente conecta as nossas ideias. Quando a gente tem um inglês mais básico ou está no início do intermediário, é muito comum a gente se comunicar com frases curtas, mais simples, listadas assim. Por exemplo, I wake up, I have breakfast, I get changed, I go to work. Ou seja, eu acordo, eu tomo café, eu me troco, eu vou pro trabalho. Você está listando. Você não está falando, por volta de 6h30 eu acordo, aí logo depois que eu acordo eu tomo café, porque eu não consigo fazer nada antes de café. Depois, normalmente, eu tomo um banho, troco de roupa, e aí só logo antes de sair de casa é que eu como alguma coisa. Você tá vendo como é diferente você conectar as suas ideias e você usar depois disso, porque primeiro, se não, aí, então. Essas estruturas conectam as minhas ideias e elas são um dos indicadores de fluência. É também muito importante que você expanda as suas respostas, que você elabore elas um pouco mais. Sim e não são respostas muito simples que não mostram inglês nenhum. Pensa o seguinte, quando você entra para a prova, você tem 0. Conforme você vai falando, desenvolvendo e mostrando as estruturas que você domina bem, aí o examinador vai conseguindo entender qual é o seu nível de inglês, baseado naquilo que você de fato usa. Não adianta você saber as coisas, você precisa usar, você precisa mostrar que sabe. Então, expandir suas respostas é muito importante. A prova do IELTS, ela tem 3 partes e cada uma delas você vai desenvolver de uma forma. Eu trabalho muito isso no meu curso de IELTS Speaking e eu também falo sobre isso em alguns outros vídeos aqui no canal sobre essa parte da prova. Então, beleza, a gente já entendeu o que eles querem da sua fluência. Só que, na teoria é tudo muito fácil, né? Na prática, olha o que você tem que fazer. Você tem que reagir à pergunta, desenvolver ela, trazer exemplo, conectar suas ideias, não pode ter muita hesitação. É difícil fazer isso, principalmente se você não tiver treinado antes. E é sobre isso que esse vídeo vai tratar. Seria de fato maravilhoso se eles avisassem quais são os temas que vão cair na prova, né? Porque se você sabe o tema, você consegue pesquisar possíveis perguntas relacionadas a esse tema. E aí você teria a oportunidade de praticar as suas respostas em voz alta, aprimorar, pensar nos detalhes, pensar nos exemplos, com cuidado e com tempo. Que é justamente o que eu vou propor no vídeo de hoje, só que de uma maneira um pouco mais prática, tá? Então, antes de mais nada, eu quero que você abra um arquivo no computador ou pegue um caderno. Eu sou um pouco analógica, eu gosto de praticar, principalmente quando eu tô trabalhando espanhol, língua estrangeira, na mão. Eu acho que isso ajuda a memorização, mas hoje em dia muita gente prefere fazer no computador. Fica a seu critério. O que eu quero é que você encontre um lugar onde você vai organizar o seu vocabulary bank. E você vai começar pensando nos seus favoritos, your favorites. Como assim? Primeiro, as suas coisas favoritas, por exemplo. Então, qual é a sua comida favorita? Música, banda, livro, filme, eletrônico. Depois você vai para as suas pessoas favoritas. Então, por exemplo, quem é mais chegado a você na sua família? Qual o seu melhor amigo? Algum artista, uma celebridade que você admire bastante? Depois você pensa nos seus lugares favoritos. Como assim lugares favoritos? Qual foi o melhor lugar onde você trabalhou? Aonde você gosta de ir no final de semana?
países e cidades que você goste, ou então lojas, parques, enfim. Pensa nos seus lugares favoritos, ok? Depois que você pensou nessas categorias, você vai buscar quais delas você consegue agrupar. Então, por exemplo, o seu prato típico favorito, a sua comida favorita e o seu restaurante favorito, todos podem girar em torno de barbecue, churrasco. Fazendo isso, você vai ter a oportunidade de pesquisar bastante vocabulário sobre churrasco, pensar nos seus exemplos, nas histórias que você tem para contar, nas palavras que você precisa para conseguir dar esses exemplos na prática. E quando eles, na hora da prova, te perguntarem sobre, qual é o seu prato favorito? Você vai falar sobre churrasco. Se eles perguntarem qual é o restaurante que você mais gosta, vai ser a churrascaria do lado da sua casa. Se eles perguntarem qual é a comida que você mais come ou o que você gosta de fazer com seus amigos no final de semana, churrasco. Eu não tô aqui querendo dizer que você vai ficar falando de churrasco a prova inteira, tá? Porque os temas são variados, então só na parte 1 eles costumam te perguntar sobre 3 assuntos completamente aleatórios. Então pode ser música, casa e comida favorita. Pode ser trabalho, hobby e restaurante. Então, quando você forma esses grupos, você acaba otimizando o seu tempo. Lógico que num cenário ideal, você teria vocabulário para falar sobre as suas opiniões genuínas em detalhes. Só que a gente sabe que na prática não é assim. E como na hora da prova você precisa reagir à pergunta e já emendar numa resposta com exemplo, falar sobre algo que você praticou antes é muito mais fácil. Faz sentido? Dessa maneira vai ser muito mais fácil você trazer riqueza de vocabulário, porque você vai ter pensado nesses exemplos antes. Você já vai ter visto vocabulário como carvão, churrasqueira, grelha, molho, espetinho, aquela pinça grande de churrasqueira ou que a gente usa para pegar coisa no forninho, sabe? Que a gente chama de tongs. Então, essas estruturas, esse vocabulário vai trazer uma riqueza muito grande para sua resposta. E como você vai ter treinado ela antes, naturalmente você vai falar de maneira mais fluida, você vai se sentir mais confortável. Um outro exemplo de grupo é filme, livro e personagem. Então, se eles te perguntarem sobre o seu filme favorito, Harry Potter. O seu livro, Harry Potter. O seu personagem, Ronnie Weasley, entende? Então, antes você já pesquisou bastante vocabulário sobre esse filme, já sabe falar sobre a história, sobre os personagens, todos os detalhes e os exemplos que você quer dar. E aí, na hora da prova, se eles te perguntarem sobre livro, esse é o exemplo que você traz. Se eles te perguntarem sobre filme, de Harry Potter que você vai falar. E isso vai otimizar muito os seus estudos. Lógico que na vida real é interessante que você saiba falar sobre as suas opiniões verdadeiras. Só que para quem está preparando para a prova, está correndo contra o tempo, essa é uma maneira bem interessante de fazer com que o seu estudo seja mais prático, otimizado e mais eficaz, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e até o próximo!